Donald Trump voltou atrás na Magnitsky? Por que isso aconteceu uma semana após Flávio Bolsonaro se tornar candidato? Por que a anistia, agora dosimetria, passou 3 dias após Flávio Bolsonaro ser indicado como candidato e o STF nem falou nada? Por que o Xandão tá calado sobre tudo isso? Por que Tarcísio, Lula, Xandão, todos se abraçam, dão risada e se aplaudem mutuamente como se nada tivesse acontecendo? O Brasil tá vivendo a maior crise da sua história recente, eu vou explicar tudo pra você numa série de 3 vídeos. E nesse primeiro episódio eu vou trazer o homem que juntou todos esses pontos e tornou a candidatura de Flávio possível. Ele é o rei da carne nos Estados Unidos e seu nome é Joesley Batista. Para quem não sabe, Joesley é o dono da JBS Friboi, um dos empresários mais competentes e corruptos que o Brasil já teve em sua história. Ele conseguiu escapar da Operação Lava Jato, fugiu para os Estados Unidos, lá ele comprou uma série de concorrentes na parte de proteína animal e, adivinha, se tornou o rei do setor no mundo todo. Nos Estados Unidos, buscando fazer o que ele sabe fazer melhor, lobby, conseguiu comprar a atenção do Donald Trump, doando 5 milhões de dólares através da sua empresa Pilgrim's Pride, uma subsidiária da JBS, para a cerimônia de posse de Donald Trump. Essa doação, mais a participação de um político brasileiro que vive ao redor de Trump, permitiu a Joesley o acesso a Mar-a-Lago e à Casa Branca, e ele se tornou assim o brasileiro mais influente nos Estados Unidos. O nome desse político? Eduardo Bolsonaro. Como todos vocês sabem, Eduardo foi aos Estados Unidos para manter a família no comando da direita e tentar salvar o seu pai de uma prisão iminente. Essa era uma estratégia dupla, por isso que de um lado ele lançou uma candidatura a presidente e do outro ele conseguiu lançar a Magnitsky, junto com o governo Trump, contra seus adversários no judiciário. Quando as sanções acontecem, quem entra em campo, entretanto, é Joesley Batista, que passa a ser um mediador entre todas as partes, governo Trump, governo Lula e família Bolsonaro. Joesley conseguiu reuniões com Trump na Casa Branca negociando as sanções contra o Brasil. Ele passou a ser interlocutor de Lula junto a Trump, fazendo que ambos chegassem a um acordo envolvendo Venezuela e terras raras. Seu poder se tornou tão grande que ele se tornou emissário tanto do Lula quanto do Trump junto ao governo Maduro na Venezuela. E ele pegou um jatinho, foi até Caracas para negociar com Maduro uma rendição aos interesses do presidente americano. Tudo isso, é claro, com a autorização do Lula, justamente o maior validador da existência do regime venezuelano na América Latina. Nesse sentido, Lula entrega Maduro, Lula entrega terras raras, Trump derruba sanções. Mas o que Lula ganha com isso? Eis que Joesley entra em campo novamente. Joesley se torna também um emissário de Lula e do STF junto aos Bolsonaro. E veja só, do STF. Ministros do STF gostariam de ver Flávio Bolsonaro como candidato, porque além de silenciar a candidatura a Tarcísio, ele também silencia os possíveis senadores bolsonaristas que querem uma guerra contra o STF no próximo mandato. Flávio Bolsonaro candidato é a certeza de Lula reeleito, mas é a certeza também para Eduardo Bolsonaro e sua família que eles possam cumprir as duas partes da sua missão. A primeira delas é manter o controle sobre a direita e a segunda é libertar o pai. Nesse sentido, não é coincidência que dias após Flávio Bolsonaro lançar sua candidatura, passa na Câmara dos Deputados o PL da dosimetria, que é uma espécie de anistia que derruba e muito a pena de Jair Bolsonaro. Nesse sentido, Lula está contemplado, Trump está contemplado, família Bolsonaro está contemplada, falta só a STF. E aí tivemos a notícia do dia, foi essa. É por isso que de um lado o Xandão comemora na televisão a vitória do judiciário brasileiro e de outro Eduardo Bolsonaro lamenta que o